Olá, olá turma, tudo certo? Eu vou gravar um vídeo aqui sobre EDOs com frações parciais e polos múltiplos, que foi a temática da nossa última aula, e aí ajuda quem está no período remoto. Lembrando que a gente pega então vídeos de semestres anteriores que já foram produzidos, tá certo? Abraços então. Então, disponibilizei para vocês no Class. Deixa eu abrir o Class aqui. Eu coloquei no Class essa apresentação de hoje. Hoje a gente vai trabalhar basicamente resolução de EDOs, né? Por meio de frações parciais com polos múltiplos, né? Vocês devem se lembrar que na última atividade, de todos os exercícios, teve um deles que não dava para resolver. Acho que, se eu não me engano, era o item... Acho que era um item. A gente volta nele e aí resolve e mostra como é que se faz, tá certo? Então, um deles dava raiz múltipla, ou seja, raízes iguais, né? Duas raízes iguais. E quando existem duas raízes iguais, o que nós fizemos até agora não resolve. A ideia hoje é a gente trabalhar com esses polos múltiplos, que é a ideia de raízes iguais. E aí tem uma atividadezinha. Semana que vem vamos ver se dá para fazer um fechamento. Se não der para fechar, vamos precisar pelo menos então de 2 semanas. 1 ou 2 semanas para a gente concluir essa parte de transformada do Laplace. Mas semana que vem a gente conseguir, aí de certa forma já adianta. Vamos ver como é que se sai. Beleza? Bom, deixa eu abrir aqui então a apresentação. Está lá disponível no Class para vocês, também já está disponível a tal da atividade proposta para hoje, né? Então, voltando aqui aquela ideia inicial, né, do que seria, para que serve a transformada Laplace, né? No fundo, a gente transforma uma equação, na verdade, a gente transforma uma EDO, né, numa equação algébrica por meio das transformadas Laplace, né? Busca por meio das transformadas Laplace, utilizando a ideia da inversa, né? Encontra a solução dessa equação diferencial. Então, a gente já está em equação diferencial, então, de certa forma, esse quadro aqui mostra muito bem qual é o caminho, né? Então, primeiro a gente faz uma transformação para Laplace, depois trabalha com a ideia da inversa, tudo via tabelinhas. Nem sempre as tabelas resolvem tudo, né? E vocês já devem ter percebido isso, né? Mas, de certa forma, essa é a lógica, certo? Algo que a gente utiliza bastante, então, para resolver a EDO, né? Então, a transformada da primeira derivada, que é um número S vezes a transformada da função Laplace, menos a função calculada em zero, e a segunda função, a segunda derivada, a transformada da segunda derivada, que é S ao quadrado vezes a transformada Laplace, menos S vezes a função calculada em zero, menos a derivada da função calculada em zero. Então, isto é os itens principais que a gente utiliza aí nas transformadas Laplace. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aí. Apitou aqui. Isso. É o Guilherme. Beleza, Guilherme? Aí. Então, aqui, turma, a ideia principal é exatamente o que fazer quando nós tivermos aí uma razão entre funções e a função do denominador for representada aí por raízes iguais. Aqui está a ideia do S mais P elevado a N. O P aqui é o tal do polo, é a raiz, né? E aí, para resolver, então, frações com polos múltiplos, que é essa a ideia, a gente trabalha, então, com esta fórmula, que é o cálculo do resíduo, né? Onde essa fórmula ela vai trabalhar com derivadas. Num primeiro instante, ela trabalha com derivadas e aí depende de quantas raízes múltiplas a gente tem. Então, normalmente, aqui a gente não vai muito longe, trabalha duas raízes, né? Trabalha essa ideia do número 1 e do número 2. Então, o número 1 e o número 2 aqui seria o valor do K. O N parte, por exemplo, se for duas raízes múltiplas, o N passa a ser 2.
Nós vamos estar vendo no meio do caminho aí como é que se resolve, tá certo? Então, essa é a ideia. Mas, principalmente, buscar sempre essa linha de raciocínio aqui. Então, todo instante, a gente vai voltar aqui nesse slide aqui, ou levar essa partezinha para a resolução, para que a gente tenha uma ideia do caminho, né, que tem que se traçar aí para resolver, tá certo? Então, aqui está um primeiro exemplo. Achar a transformada inversa de Laplace, achar a transformada inversa de Laplace, na verdade, achar a transformada inversa, aqui a gente já tem, então, né, a equação do ponto de vista algébrico, né? Nós já temos a transformada de Laplace, que está sendo apresentada desta forma, né? Aqui não está nem do ponto de vista ainda das derivadas, da EDO, né? Bom, então aqui ele quer que a gente retorne, então, para a nossa equação, para a nossa EDO, tá certo? Que foi transformada nessa transformada do Laplace aqui, né? E aí, num primeiro instante, fica evidente que... Professor? Opa! E não está aparecendo a apresentação. Aí, né? Oi? Não está aparecendo a apresentação aqui. Eu esqueci de colocar aí. Ainda bem que vocês avisaram, hein? Eita, nós, hein, turma? Que beleza, hein? É a volta, né? Espera aí, agora vai. Então, vocês não estavam vendo nada. Meu Deus do céu, hein? Agora sim. Vamos voltar aqui de novo com vocês aqui, ó. Então, hoje, a ideia principal é continuar essa mesma linha de raciocínio que vocês já viram em aulas anteriores aí, né? Para que serve a transformada da Laplace, né? A gente pega uma equação diferencial, faz a equação algébrica, e da equação algébrica trabalha a ideia da inversa, e a inversa permite já obter a solução da EDO. Do ponto de vista prático, é isso, né? Aqui, então, a gente em aulas anteriores já fez esse trabalho, né? De entender o que é a transformada da primeira derivada. Também já fizemos o trabalho do que é a transformada da segunda derivada, né? Então, isso aqui a gente utiliza bastante para partir de uma EDO, né? E aqui está o exemplo, então, de polos múltiplos. Na verdade, polos múltiplos são raízes múltiplas, raízes iguais, né? Então, quando aparece aqui no denominador S mais P elevado a N, o nosso P, nessa história toda aqui, é o polo, né? E aí, do ponto de vista prático, o que a gente faz? A gente interpreta que você tem N raízes iguais, né? E aí, então, observa-se que a resolução vai levar em conta, então, vamos supor que o nosso N é 2. Se o N é 2, então a gente vai trabalhar, então, com duas constantes. Uma para K igual a 1 e outra para K igual a 2. Então, esse 1 e 2 aqui no denominador é o que a gente chama aí de valores para K, que vai até N. O N poderia ser 2 ou mais. Mas a gente trabalha basicamente aí envolvendo aí de N igual a 2, mas podia ser N raízes. Bom, para resolver esse caso aqui, turma, de raízes iguais, a gente utiliza, então, esse cálculo do resíduo, que é muito parecido com o anterior, só tem uma novidade aqui, que é o cálculo da derivada de acordo com o N e o K. Isso veremos mais na resolução, que aí fica mais fácil a interpretação. Então, aqui está um exemplo onde não partiu-se da EDO para transformar na equação algébrica. Essa já é a equação algébrica. Então, essa aqui é a equação algébrica de Laplace, né? Já foi modificada a variável já está em função de S. Então, essa transformada de Laplace, agora eu vou trabalhar com a ideia da inversa, por meio da inversa eu vou obter a solução da EDO, que foi transformada nessa equação algébrica. Então, aqui está pedindo simplesmente para achar a transformada inversa dessa transformada do Laplace. E aí, no primeiro instante, já fica evidente que eu tenho aqui embaixo, aqui no denominador, o S mais 1 elevado ao cubo. S mais 1 elevado ao cubo, é óbvio que eu já consigo enxergar com muita facilidade, né, que a minha raiz, nesse caso, né, que é o menos 1, né, que seria o valor que zera, né, ele vai aparecer 3 vezes, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com essa ideia de raízes múltiplas, né?
nosso objetivo no primeiro instante é chegar nessa solução que está aqui, tá? Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui a nossa lousa aqui, né? Para facilitar a resolução. Aí, vou dar um print aqui nessa que a gente quer resolver. Isso. Eu preciso também. Bom, então esse aqui eu preciso de um print, beleza. Outra questão também que eu preciso de um print é da resolução. Como que se dá a resolução, que é exatamente essa ideia aqui, ó, tá? Aí. Beleza, deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aí, né? Aí, Bruno. Tá aí, Bruno. Bom, turma, então aqui a gente parte da seguinte análise, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, deixa eu ver se eu me lembro como é que... Ah, a canetinha tá aqui. Eu não gosto da caneta, eu gosto dela aqui. Como é que eu faço para colocar ela aqui? Tem que pegar de volta o mesmo esquema, hein? Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em constantes, que eu vou chamar de Azão, Bzão e Czão, tá certo? É essa a ideia aqui. Então essa transformada, eu vou dizer que ela é A sobre S mais P, veja que o S mais P é o S mais 1, tá? Aí veja, turma, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai até N. O meu N nesse instante, ele é 3. Então eu começo com 1, correto? P sobre S mais 1 ao quadrado, C sobre S mais 1 ao cubo. Então a gente sempre começa do K igual a 1, esses são os valores de K, tá certo? E vai até o N, que é 3. Bom, então, veja, a gente tem, então, que buscar aquela ideia que a gente já fez em aulas anteriores. O detalhe é que a novidade agora é que nós estamos falando de raízes múltiplas, né? Ou seja, raízes iguais, tá? Bom, num primeiro instante, eu vou calcular o valor do A, e o valor do A, eu tenho que levar em conta que o meu N, ele é 3, né? E o meu K vale 1. Então, K vale 1 e o nosso N é 3, tá certo? E aí utilizamos essa linha de raciocínio aqui. Então, é 1 sobre N menos K. 3 menos 1 dá 2, né? 2 fatorial, certo? Abro aqui, então, a espécie de matriz, né? Então, eu quero calcular a derivada. Que derivada? Derivada de N menos K. O que é o N menos K? De novo, então, eu vou calcular a minha segunda derivada, né? Ou a derivada parcial, né? Em relação à variável S2. O que isso quer dizer? Que a gente vai derivar uma vez, vamos derivar mais uma vez, né? Então, é a segunda derivada em relação à variável S. De quem? Bom, aqui eu vou colocar, então, meu S mais P elevado a N, que, na verdade, é o próprio denominador, né? Então, o próprio denominador que está ali, S mais 1 elevado ao cubo, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar a nossa razão. E quem é a nossa razão? A nossa razão, nesse instante, é a nossa própria transformada de Laplace, tá certo? Ou seja, a nossa transformada de Laplace, nesse instante, eu vou chamar aqui de Fzão e S. Pronto. Fica mais fácil de vocês interpretarem. Então, isso que está aqui é, na verdade, a nossa transformada. Isso quer dizer que a nossa transformada nesse instante, ela está sendo vista do ponto de vista da razão entre duas funções algébricas. Então, BS seria o nosso numerador e o AS seria o nosso denominador, tá certo? É que eu chamei de razão aqui, que eu acho
mais fácil. Ao invés de chamar de B1, B2, BN, B3, Azão, Bzão, Czão, aí fica mais fácil interpretar que são constantes. Bom, aí eu não posso esquecer aquela história do polo, que a gente já viu em aulas anteriores. Quem é o nosso polo nesse instante? Outro detalhe, turma, para não confundir, melhorar essa aulinha de hoje, para a gente não confundir aqui o tal do S, que eu estou acostumado a colocar o S e de repente aparece um 5, né? E aí tem uma confusão do meu S com 5. Então, toda hora eu vou colocar aqui nas transformadas Laplace o S com traço. Peguei essa ideia de um vídeo aí e achei interessante, tá? Então, veja que não é apenas eu que tenho essa dificuldade aí de interpretar esse S, tá certo? Então, o S aí com traço significa que é a variável do Laplace, tá? Então, essa variável do Laplace aqui, nesse caso, é o nosso polo, e o nosso polo nesse instante, ele é menos 1, né? Então, se aqui está S mais 1, o valor que zera é exatamente o menos 1. Beleza? Então, um primeiro instante também é legal vocês perceberem que por que multiplica-se por S mais 1 ao cubo? Porque o S mais 1 ao cubo vai exatamente cancelar, ó, com S mais 1 ao cubo aqui. E aí nós não teremos problemas com aquela raiz que é o polo. Tá certo? Então, do ponto de vista prático, eu já sei que isso que está aqui, com certeza vai dar o quê? Aqui é 1 sobre 2 fatorial, então continua sendo o meio, né? Isto eu ainda vou calcular essa derivada, então no primeiro instante eu preciso resolver ali em relação à variável. Então primeiro eu vou tentar mostrar o que sobrou aqui, ó. Eu cancelo S mais 1 ao cubo, o que sobra? Ué, sobra então o S quadrado mais 2S mais 3, tá? Isto para o polo igual a menos 1. Vou melhorar aqui, vamos ver se... Aí. Isso igual ao polo igual a menos 1. Beleza. Então, agora sim eu tenho condições de calcular essas derivadas que estão exigindo aqui, né? Então, eu vou calcular a primeira derivada, depois calculo a segunda derivada. Óbvio que com facilidade, se em relação a S, né? Eu consigo com facilidade dizer que essa derivada, a primeira derivada aí seria o quê? A primeira derivada seria 2S, né? Mais 2. Tá certo? Isso é a primeira derivada. E a segunda derivada? A segunda derivada é 2. Né? Então, em função disso, dá 2. Se dá 2... não me interessa mais o polo substituir, porque gerou a segunda derivada, gerou uma constante. Então, eu já sei que o resultado final, com certeza, vai ser o quê? Vai ser meio, né? Vezes 2. Né? Conclusão, deu 1. Quem é 1 nessa história? É o A. Então, A vale 1. Certo? Mesmo raciocínio para B. A diferença será onde? A diferença será nesta fórmula que está aqui. Deixa eu carregar esse A igual a 1 aqui, para ficar mais fácil. Então, A vale 1, tá certo? E agora eu vou fazer o mesmo cálculo para B. Tá? Para B, o que muda em relação à nossa fórmula, né? Para B, o nosso K, o N continua valendo 3, porque é o expoente do nosso denominador, tá certo? Mas aí agora o meu K, ele vale 2. O K valendo 2, esse N menos K vai ser 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. 1 fatorial, que na verdade continua sendo 1, tá? Só que vejam que aqui muda. Por que muda? Porque, na verdade, agora eu vou trabalhar com N menos K, e o N menos K é 1. Então, eu estou trabalhando apenas com a primeira derivada em relação à variável S, certo? A linha de raciocínio ali continua a mesma, o polo continua o mesmo, né? Menos 1. Eu já sei que, em termos de resultado final, eu vou ter, então, aqui vai dar 1, né? Então, eu tenho que, no final das contas, que eu vou calcular a derivada em relação à variável S de quem? Do que sobrou lá, que é exatamente quem? Que é o nosso
S quadrado, né? Porque o S mais 1 ao cubo cancela com S mais 1 ao cubo. E aí sobra aqui, então, S quadrado mais 2S mais 3 com o polo igual a menos 1. Tá? E aí eu preciso, nesse instante, calcular a derivada dessa função algébrica aqui. O que que dá? Essa até aqui é fácil. Essa aqui não tem complicador. É a primeira derivada. Eu já sei que a minha primeira derivada vai dar o quê? Vai dar 2S mais 2 com o polo igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer agora? Só substituir o polo menos 1. Né? Ao substituir o polo menos 1, né? Bingo, né? O que que dá isso? Dá 0. Que maravilha. Então, o B é 0. Certo? Vamos para o C. Né? Então, o meu A vale 1 e o B deu 0. Vamos para C. O C, mesma linha de raciocínio. Né? Qual será a diferença? A diferença é que meu K agora ele vale 3. Correto? E aí estou calculando o valor do C, né? Esse valor do C, então, vai ser 1 sobre, e aí de novo, N menos K, 3 menos 3 dá 0, então aqui é 0 fatorial. Importante ressaltar que 0 fatorial é 1, certo? Derivada de N menos K, então é a derivada de 0 em relação à variável S de 0. Ora, o que é derivar em relação a 0? Na verdade, não tem derivada. Né? Se fosse 1, seria a primeira derivada. Se fosse 2, seria a segunda derivada. Então, isso aqui está mostrando que, nesse instante, eu não preciso calcular derivadas. E aqui, a lógica continua. S mais 1 ao cubo, né? Que está multiplicando a minha transformada do Laplace. Então, para esse caso, com o polo igual a menos 1, eu já sei que o resultado disso aqui, com certeza, aqui vai dar 1, tá certo? Então, no final das contas, isso aqui é meu próprio numerador, é o S quadrado mais 2S mais 3, com polo igual a menos 1. Então, vou lá, substituo o menos 1, e aí eu terei, então, menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 2, né? Mais 3. Isso aqui está dando 2. Quem é 2? É o valor do C. Então, meu C vale 2, que é o que interessava aí nas frações parciais. Tendo o valor de A, B e C, então agora sim eu posso perfeitamente identificar, né, quem que é a nossa transformada. Então, a nossa transformada, ela tem essa característica. Então, ela é 1, né, que multiplica 1 sobre S mais 1, mais o B é 0, então não preciso. Essa parte aqui, então, zerou. Né? Então, mais C, 2, que multiplica 1 sobre S mais 1 ao cubo. E aí, do ponto de vista prático, vou lá na tabelinha das transformadas e com muita facilidade busco a ideia da inversa, né? Identifico lá na tabela o que é 1 sobre S mais 1. Né? Vocês já viram em aula anterior, né? Isso aqui, na verdade, é o nosso 1 vezes 1 que multiplica da ele mesmo, portanto, é E elevado a menos T. Então, E elevado a menos T é exatamente aquela ideia da translação, né, em uma unidade. Já esse elevado ao cubo, esse a gente precisa tomar um devido cuidado, tá? Então, esse daqui, vamos lá na tabelinha, só para a gente tentar interpretar. Então, tá S mais 1 ao cubo. O S mais 1 continua sendo o E elevado a menos T, mas vai ter uma certa função em função desse 3 que está aqui. Opa, deixa eu melhorar esse 3 aqui. Isso, em função desse 3 que está aqui, então nós teremos algum detalhe. Então, vamos lá na nossa tabela. Então, essa tabela que está aqui, ela vai mostrar o seguinte, olha, que aqui a gente tem uma espécie de S
S menos A elevado a N mais 1. Isso dá para vocês observarem legal. Mas é a última fórmula que está aqui, ó. N fatorial dividido por S menos A elevado a N mais 1. Cuidado que esse N aqui não tem nada a ver com aquele N lá da expressão algébrica, tá certo? Então, esse N aqui é só para indicar que a gente tinha ali 1 sobre, né? Então, o nosso N ali vale 1, né? E está elevado ao cubo. Ou melhor, o N não vale 1, o N vale 2, né? Só que, se a gente voltar lá no nosso detalhe, tem um 2 aqui, ó. Esse 2 está aqui, ele poderia estar aqui perfeitamente, né? Então, na verdade, esse 3 que está aqui, está dizendo o seguinte, olha, se aqui é 3, o que eu posso enxergar nesse instante? Bom, então, se eu coloco 2 aqui, o 2 eu não consigo 1 fatorial, eu só consigo fatorial se aqui for 1, né? Então, significa nesse instante que o nosso N, então isso ali seria algo do tipo assim, ó, S mais 1, né? S mais 1, então aqui eu teria 1, né? Mais 2, correto? Porque 1 mais 2 dá exatamente o 3, né? E veja que eu não posso colocar o 2 vezes 1, porque o 2 não é fatorial. O único que é fatorial é 1. Então, significa que o nosso N, para esta fórmula, vale 1. E o nosso T vale 2. Deixa eu voltar lá de novo. Fica claro essa ideia. Então, tá aqui, ó. S menos A, o S menos A. O A é exatamente a ideia do polo, né? Então, se lá está S mais 1, é porque o nosso A vale menos 1, né? Que aí dá S mais 1. O A valendo menos 1, o S menos menos 1, dá S mais 1, tá certo? Ou seja, não é menos 1, acho que era menos 2, né? Então, deixa eu voltar lá de novo. É, menos 1, perfeito. Então, perceba que o E elevado a menos T, ele continua, mas aí ele traz um ingrediente novo. Qual é o ingrediente novo nessa história? O T elevado a N, né? Ah, então tem outro detalhe aqui, né? Ó, N mais 1. Opa, se é N mais 1, então, deixa eu voltar aqui, que deve ter um erro aqui nessa história. Por que está S ao cubo aqui? Se o N não pode valer 2. Deixa eu ver aqui, transformada, tá? O C deu 2. 2 para dar 2 fatorial, daria 4. Mas aqui tem um problema clássico aqui, turma. É o seguinte, olha. Se pela fórmula está dizendo que o N, que aqui embaixo é N mais 1, e aqui é N fatorial, e lá é 3, então o N teria que ser 2, né? Se o N é 2, 2 fatorial. Oh, meus amigos, quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. É 2. Ah, então tá perfeito. Fiquei complicado aqui, hein? Então, de fato, ó, esse 2 que está aqui, ele pode perfeitamente estar multiplicando 1 e ele é o 2 fatorial. Aí, beleza. Então, o nosso N vale 2, porque 2 fatorial é 2. Aí, beleza. Então, fica T elevado a 1, correto? Porque T elevado a 1 é T elevado a N, né? T elevado a 2, T elevado a 2, né? E E elevado a menos T. Isso. Aí é o seguinte, turma, toda vez que chega num resultado, o mais importante, que esse aqui é o resultado da nossa solução, né? Então, a solução de uma certa DO que se transformou naquela equação algébrica, que por meio da inversa chegou nessa daqui. Então, muitas vezes, o que a gente faz, na maioria das vezes, para identificar se de fato estamos no caminho correto, né? É muito importante a gente sempre partir da solução. O detalhe é que, para esse caso aqui, né, para buscar
aqui a gente não tem aquela história de valor inicial, né? Porque foi dada apenas a equação algébrica. Quer dizer, será que a partir dessa daqui a gente conseguiria chegar nessa transformada? Quer dizer, se a partir dessa daqui, resolvendo, daria exatamente essa que está aqui? Bom, para vocês terem uma linha de raciocínio, né? A gente poderia perfeitamente, a partir dessa aqui, ó, que foi dito que esta é a solução, né? Por meio da inversa. Então, se aqui eu tentasse resolver essa transformada, ela teria que dar exatamente aquela que foi apresentada, né? Então, ela teria como denominador o S mais 1 ao cubo, né? Como denominador. E aí, quando eu divido S mais 1 ao cubo por S mais 1 e multiplico, né? Isso aqui vai dar S mais 1 ao quadrado, né? Mais quem? Mais 2, correto? Desenvolvendo o quadrado de S mais 1, isso aí é S ao quadrado mais 2S. S, isso. Então, isso aqui é S quadrado mais 2S. Mais 1, né? Primeiro ao quadrado, às vezes primeiro, segundo, mais segundo ao quadrado. Né? Isso ao quadrado, mais 2. Olha lá que beleza. Então, se isso é verdade, então isso que está aqui tem que dar exatamente a nossa transformada do Laplace. Tá? Vamos ver se bate. O que dá isso? Ao quadrado, mais 2S, mais 3, sobre S mais 1 ao cubo. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? S ao quadrado, mais 2S, mais 3. Então, isso que está aqui, de fato, é verdade, né? É verídico, né? Poderia, a partir desta inversa, voltar para essa daqui, e, de certa forma, a linha de raciocínio seria a mesma. Certo? Bom, então, no primeiro instante, observamos que dá um trabalhinho, mas vocês já perceberam que não tem como escapar, né? Transformar o Laplace, elas, de fato, elas são trabalhosas, né? E aí, muitas vezes, você poderia dizer, mas deu diferente aqui. Não deu diferente nada. Na verdade, foi colocado o E elevado a menos T em evidência. Então, se a gente colocar o E elevado a menos T em evidência, o que vai dar isso? Vai dar 1 mais T quadrado. Certo? Aqui apareceu 2, né? Por que aqui apareceu 2? Eu errei ali. Então, onde vê esse 2? Esse 2 que apareceu ali é um erro, né, turma? Não tem 2. Não tem. Ah, tem 2, é verdade. Está aqui, turma. 2 que multiplica quem? 1 sobre S mais 1. Ah, não, mas o 2 se enquadrou lá na relação. Então, não tem. Então, aqui, levem em conta, tá certo? Que a resposta está aqui. Não tem esse 2 aqui, não. Tá? Tanto que se eu fizer a distribuição aqui e voltar, não vai bater. Beleza? É um erro aí de livros. É isso. Tá, vamos lá. Bom, aqui eu queria ainda resolver um que foi exatamente aquele da atividade passada. Então, na atividade passada, tem um dos exercícios em que, se alguém conseguiu resolver, é porque teve que estudar essa parte de polos múltiplos, né? Porque, do jeito que está aqui, não dá para resolver porque geram raízes iguais. Então, vou resolver isso aqui, está lá na atividade, na última atividade de vocês, e aí eu trouxe para cá exatamente para a gente poder chegar ao consenso. Então, vou partir daqui, e daqui qualquer coisa eu carrego lá para aquele outro quadro que está lá. Certo? Vamos ver se aqui vai dar certo. Olha. Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma IDO, tá certo? Linear, né?
E ela é uma EDO de segunda ordem, né? E aí eu já sei que na transformada de Laplace, o que é a segunda derivada? A segunda derivada é S vezes a transformada de Laplace, S quadrado, né? Vezes a transformada de Laplace menos... Bom, toda vez a gente se esquecer, né? Vou voltar lá voltar aqui na nossa apresentação, só para a gente relembrar aí o que é... Aqui, ó. Então, o que é a segunda derivada? A segunda derivada é sempre S quadrado vezes a transformada Laplace menos S vezes a função calculada em zero, a solução, né, calculada em zero, e a primeira derivada calculada em zero. Toda vez, na maioria das vezes, quando a gente trabalha essa ideia de valor inicial, já é dado a função calculada em zero e já é dada a primeira derivada calculada em zero. Tá lá. Então, vejam que é dado os dois valores iniciais aí, certo? Bom, ao invés de chamar aqui de y, eu estou chamando de f, turma, que eu acho mais prático, tá? Então, isto é menos quem? Menos a s, né? Vezes a função s vezes a função calculada em zero, menos a primeira derivada calculada em zero. Então, tudo isso que está aqui é a minha segunda derivada. Beleza? Mas a primeira derivada é S vezes a transformada de Laplace menos a função calculada em zero. Isto é a primeira derivada. Sim. Menos duas vezes quem? A função. A função é exatamente a transformada de Laplace. Perceba, turma, que eu estou saindo da ideia da variável t para a variável s, tá certo? Estou transformando aí, buscando a equação algébrica de Laplace. Isso vai ser igual a quem? 2t. Opa, é 2 vezes t. Mas quem é t, né? Então, na maioria das vezes, eu tenho que estar sempre buscando a bendita tabelinha. Então, quando que eu tenho essa história de t? Né? Ó, é t elevado a 1. O que é t elevado a 1? T elevado a 1, que é o t elevado a n, é 1 fatorial dividido por s n mais 1. Como meu n vale 1, então eu vou ter 1 sobre s ao quadrado. Então, 1 sobre s ao quadrado é exatamente o nosso... Então, aqui eu transformo assim, é 2 vezes 1 sobre t, correto? Ou melhor, é 2 vezes t. E o t, por sua vez, pela tabela Laplace, é 1 sobre s ao quadrado. Tudo bem? Nosso objetivo nesse instante, isolar a transformada de Laplace, né? E aí, já substituindo quanto que vale cada um desses valores que foram dados inicialmente. Então, foi dito inicialmente que a função calculada em zero é zero, que a derivada calculada em zero é 1. Eu vou substituir. Então, no primeiro instante, eu vou ter ali, então, S vezes a transformada de Laplace menos S vezes Y. A função calculada em zero, é zero, então nem precisava, né? Eu já sei que então, essa partezinha aqui zero, correto? Nem precisaria estar colocando aqui, né? Menos a derivada calculada em zero. Essa aqui sim, porque é 1. Então, menos 1 mais S vezes a transformada de Laplace menos a função calculada em zero. A função calculada em zero é zero, então não preciso, correto? Menos 2 vezes a transformada de Laplace. Isso vai ser igual a, sei lá, vou já colocar aqui 2 sobre s ao quadrado. Beleza? Meu objetivo, isolar a transformada de Laplace.
E aí, para isolar a transformada Laplace, o que nós fazemos? Trabalhamos com a ideia de fator comum em evidência, né? Então, o que vai sobrar aqui? S ao quadrado, né? Aqui não tem, isso aqui vai para o segundo membro, né? E aqui eu tenho a transformada. Então, mais S. Aqui eu tenho a transformada em menos 2, tá? E isso vai ser igual a quem? 2 sobre S ao quadrado, que vai somar com quem? Ó? Com mais 1. Correto? Todos os outros ficaram em função da transformada. Bom, aqui agora, então, eu preciso ainda dar um jeito aqui, né? Então, posso dizer já de antemão, vou dar um print aqui, que é melhor levar para outra lousa, porque aqui não está legal. Deixa eu dar um arquivo novo aqui. Isso. Pronto. Estamos aqui. Então, no primeiro instante, eu posso dizer que a minha transformada Laplace, vou já resolver aqui, olha, S quadrado vezes 1 dá S quadrado, então eu vou ter aqui 2 mais S quadrado sobre S quadrado, que vai multiplicar quem? S quadrado mais S menos 2. Isso que está aqui recai sobre uma equação de segundo grau, mas aí o mais importante é vocês observarem aqui, olha, o que é S quadrado? S quadrado, a raiz ou o polo é 0. E, na verdade, a gente tem aqui um polo múltiplo, ou seja, duas raízes iguais. É daí que vocês não conseguiram resolver exatamente por causa desse bendito S quadrado. Esse que está aqui eu vou conseguir transformar, né? Usando a ideia de Bhaskara aí, o B ao quadrado, né? O B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que vale menos 2. Então, o delta aqui está dando 1 mais 8. Está dando 9. Aí, beleza. Você deu 9, né? Está sossegado. Então, isso aqui é menos B, menos 1, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, o primeiro aqui é menos 1 mais 3, que dá 2. 2 sobre 2 dá 1. E a segunda raiz é menos 1 menos 3, dá menos 4. Por 2 vai dar menos 2. Então, significa que a nossa transformada de Laplace, ela tem, então, essa característica. 2 mais S quadrado sobre quem? Sobre S quadrado vezes S menos 1, que é a raiz 1, tá certo? Meu polo 1, vezes S mais 2, que é o segundo polo, tá certo? Então, isso que está aqui vai ter que ser transformado em quem? Aí é que entra aquela questão da multiplicidade, né? Esse S quadrado, ele vai, então, trabalhar com a ideia de A sobre S mais B sobre S ao quadrado. Perceba que isso aqui é exatamente o tal do K. K igual a 1, K igual a 2. Até o valor do N, que vale 2. Né? E aí segue. C sobre S menos 1. Mais D sobre S mais 2. Tem alguém que está comentando alguma coisa aí? Deixa eu ver se tem algum comentário aí. Não é alguém tentando entrar. É o Pedro. Pedro ficou de fora. Tá aí, Pedro. Bem-vindo. Bom, turma, aí aqui agora, então, vai gerar um trabalhinho, né? E aí, de novo, eu vou ter que me utilizar, né? Então, para achar o valor do A, eu tenho que levar em conta que o meu N é 2 e o K vale 1, certo? De novo aquela ideia. Então, é 1 sobre N menos K fatorial, né? O N vale 2, o K vale 1, portanto, 1 fatorial. Tá? Abro a matriz, né?
E aí eu preciso calcular as derivadas. Que derivadas? Também de n menos k. Ou seja, a primeira derivada em relação à variável s. Então, isso é a minha primeira derivada. Isso aqui tudo bem, né? Bom, aqui que entra de novo aquela ideia, né, de poder fazer o cancelamento para utilizar o polo. Nesse caso da multiplicidade, a gente sempre pega o todo, né? O s quadrado, que é o que estava lá. Então, s quadrado, que vai multiplicar a transformada Laplace e que tem como polo o s igual a zero. Certo? Então, esse s quadrado aqui me mostra que a raiz é zero. Tá? Bom, então, obviamente que, no primeiro instante, também fica evidente que por que eu coloco o s quadrado? Exatamente para cancelar com esse s quadrado que está aqui, ó. E aí, o que vai sobrar? Aqui, já sei que isso daqui dá 1, tá? Então, o que vai sobrar? Eu vou calcular a derivada em relação à variável s de quem? Do que sobrou. O que sobrou? 2 mais s quadrado sobre quem? Sobre s menos 1 vezes s mais 2. Né? Então, perceba que vai dar um trabalhinho e eu não posso esquecer depois, no final das contas, de substituir o polo. Né? Então, nosso polo vale 0. Bom, então aqui o trabalho maior é que eu vou ter que calcular a derivada dessa razão que está aqui. Então, vamos lá, calcular aqui no cantinho, né? O que é a derivada? Bom, se é a derivada de um quociente, né? Então, derivo o primeiro numerador, né? Eu já sei que o numerador vai dar 2s, né? Vezes o denominador, que mantém-se, né? S mais 2, menos, agora mantenho o numerador, vezes a derivada do denominador. Cuidado que o denominador é um produto de duas funções, a não ser que você queira fazer a tal da distribuição, certo? Mas eu vou resolver aqui como produto, que acho que é mais fácil. Bom, então, a derivada do primeiro, que é 1, que multiplica o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é 1, tá? Tudo isso dividido por quem? Pelo nosso S menos 1 vezes S mais 2, o produto, tudo isso ao quadrado. Isto é a derivada, tá certo? Só tem um detalhe, né? Essa derivada toda que está aqui, no final das contas, nós vamos calcular para quem? E esse é o lado bom, né? Nós vamos calcular para S igual a zero. Então, pelo menos isso facilita, né? Então, de certa forma, facilita, porque aonde tem zero, agora eu simplesmente vou substituir. Onde tem S, eu vou substituir por zero. Ao substituir por zero, já fica evidente que essa partezinha que está aqui, ó, né? Zerou, né? Por conta desse 2S que está aqui, ó, tá? Ah, que legal o spray aí, né? Agora aqui não, aqui dá para resolver, né? Então, o que nós temos aqui? S quadrado, que é o zero, então vou ter do menos ali, aqui vai dar 2, que vai multiplicar quem? 1 que multiplica S mais 2, o S é zero, portanto, estou multiplicando 2, mais S, então aqui é menos 1, que multiplica 1 dá menos 1, né? Então tem alguma coisa ali, sobre 0 menos 1 é menos 1, 0 mais 2 é 2, e tudo isso está elevado ao quadrado. Aqui nós temos menos 2, que multiplica quem? 2, né? Menos 1 dá 1, que beleza, sobre menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é exatamente o quadrado do menos 2, né? 4, né? Então nós temos menos 2 sobre 4. Menos 2 sobre 4 é menos meio. Então, menos meio é exatamente o valor do ar. Tá vendo? Então,
Né? Apesar que vocês aí, a maioria já tem a calculadora gráfica aí, né? Ela já faz isso. O único problema é que você não pode errar, né? Já faz isso de forma natural, né? Bom, então vou calcular o B agora. O que é o B? Então o A vale menos meio. Deixa eu anotar ele aqui no alto aqui, que fica mais fácil, que aí eu só volto e... Então, já sei que o meu A vale menos meio. Beleza. Vou fazer o mesmo trabalho, só que agora para B. Então, vocês estão vendo que essa história de raiz múltipla dá trabalho. E o trabalho seria muito maior, e eu estou até aliviando, se fossem raízes complexas. Né? Vocês já viram numa aulinha anterior aí que se for raiz complexa, o caldo engrossa. Né? Então, o próximo caso, o meu K vale 2, tá certo? 1, 2. Aqui, então, é N menos K, portanto, é 2 menos 2, 0 fatorial. Beleza. Aqui deixa de ser primeira derivada, passa a ser nenhuma derivada, ok? Então, é a própria função. Aqui não muda nada, né? Então, aqui, lembrando que eu já não tenho derivada. E no final das contas, o que deu é exatamente essa expressão algébrica aqui. Vou trazer ela para cá, olha. Então, o que deu? Deu 2 mais S ao quadrado sobre S menos 1 vezes S mais 2. Isto para S igual a zero. O que eu vou fazer simplesmente é substituir. Lembrando que o zero fatorial deu 1, então por isso que não modificou nada. Beleza? Então, S igual a zero, já sei que ali dá 2 sobre quem? Menos 1, que multiplica 2. Então, isso aqui está dando 2 sobre menos 2, que no final das contas é menos 1. Quem é menos 1? É o B. Então, B vale menos 1. Então, B é menos 1. Certo? Bom, agora para o valor do C, que não é raiz múltipla, esse é mais fácil. Então, quando é raiz múltipla, eu vou ter que utilizar essa bendita fórmula, né? Esse cálculo do resíduo. A gente chama esse A, B, C e D de resíduos. É até legal vocês usarem essa nomenclatura, porque é essa nomenclatura que o pessoal da engenharia elétrica utiliza aí do ponto de vista prático, né? Bom, vou calcular o C. O C está dizendo que é S menos 1, tá? Vou apagar aqui que eu ganho mais. Espera aí. O cálculo do C já é mais fácil. A gente já fez em aulas anteriores, já não tem essa história de N aqui não. Olha, o valor do C é simplesmente pegar o que está no denominador, S menos 1, multiplicar pela transformada de Laplace e substituir pelo polo. O polo, nesse caso, é 1. Bom, óbvio que essa multiplicação por S menos 1 é simplesmente para cancelar esse S menos 1 que está aqui, ó. Tá? Então, o que sobra? Sobra 2 mais S quadrado, né? Então, aqui sobra 2 mais S quadrado sobre quem? Sobre S quadrado vezes S mais 2. Isso nós vamos substituir agora pelo polo que vale 1. Beleza? Então, substituindo por 1, a gente chega à conclusão que isso aqui vai dar 3 sobre 1 que multiplica 3. Correto? No final das contas, isso aqui está dando 1. 1 é o valor do C. Beleza? Então, meu C vale 1. Bom, falta o D. Como vocês viram, né? Quando então não é
não é multiplicidade, também não é raiz complexa, né? Aí é mais fácil. Tá? Basta buscar essa ideia do cancelamento. Então, eu tenho S mais 2, que vai multiplicar a transformada e que vai substituir pelo polo, que é menos 2. Então, sempre o valor que anula, que é a ideia da raiz. Esse S mais 2, ele vai se anular com esse S mais 2, e aí teremos 2 mais S ao quadrado sobre S ao quadrado vezes S menos 1. E isso eu vou substituir pelo polo, que é menos 2. Beleza? Bom, substituindo por menos 2, aqui eu já sei que vai dar 4. 4 mais 2 é 6, sobre 4. E vai multiplicar. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, nós temos aqui 6 sobre menos 12. Na verdade, é menos meio. Tá? Então, o D deu menos meio. Exatamente como A, né? O A tinha dado menos meio, né? Errado, a gente volta lá e... acho que é isso. Bom, então, tendo aí os valores de A, B, C e D, então eu já tenho condições de enxergar quem é a minha transformada do Laplace em função de A, B, C e D, que são as frações parciais, certo? Então, eu tenho no primeiro instante menos meio, que é o A, né? Que vai multiplicar quem? 1 sobre S quadrado. 1 sobre S quadrado. Menos 1, que é o B, que vai multiplicar 1 sobre... Ah, não é 1 sobre S quadrado, não, turma, desculpem, né? É 1 sobre S, né? É A sobre S. Então, errei aqui, né? E é S, né? Aqui sim é 1 sobre S quadrado, que é o B, tá? O C vale 1, então, mais 1 que multiplica, que é o C que está multiplicando quem? 1 sobre S menos 1. 1 sobre S menos 1. E fechamos com D, que é o menos meio, que multiplica S mais 2. Então, 1 sobre S mais 2. Bom, aí vou lá buscar a ideia da inversa, né? Que é ir na tabela e simplesmente identificar que a minha inversa está em relação à variável t. Eu vou ter menos meio, que multiplica aqui. O que é 1 sobre S? Então, lá na tabela, 1 sobre S. 1 sobre S é 1, tá certo? Ou seja, eu já sei que isso aqui é 1 sobre S é 1. Menos 1 sobre S quadrado. 1 sobre S quadrado, aí é todo instante, né? 1 sobre S quadrado é aquela história do T elevado a N. Cadê o T elevado a N? Está aqui. O T elevado a N, que é N fatorial dividido por S elevado a N mais 1. Quando o meu N vale 1, então eu tenho 1 sobre S quadrado, que é exatamente T. Né? Então, T vale 1 sobre S quadrado. Beleza? Isso aqui é... Então, eu tenho menos T, 1 sobre S quadrado. 1 sobre S menos 1, isso aqui é a nossa exponencial transladada, né? Então, isso é mais fácil. Isso aqui é o E elevado a 1t, né? É 1 porque aqui é menos 1, correto? E esse, que na verdade é aquela ideia, então, se estivesse no denominador, seria E elevado a menos t, indo para o numerador, E elevado a t, certo?
Aqui, então, eu tenho menos meio e elevado a menos 2t. Olha lá, menos 2t, porque aqui é mais 2. Beleza? Olha só, então esta é a nossa solução daquela EDO. Vou dar uma arrumadinha nela aqui ainda, essa história de multiplicar por 1 aqui, né? Então, a nossa solução procurada, ela é menos meio, menos t, mais e elevado a t, menos meio e elevado a menos 2t. E aí o lance aqui é simplesmente, você chegou aqui, ok. O que você faz para saber se está correto? Ué, como foram dados valores iniciais, então você verifica se bate. Se não bateu é porque teve erro, né? Então eu vou lá, calculo para zero, com o valor inicial atribuído. Então, quando o meu t vale zero, o que eu tenho aqui? Menos meio, menos zero, mais e elevado a zero, que é 1, né? Menos meio, e elevado a menos 2t, é e elevado a zero, que também é 1. Tá? Conclusão. A função calculada em zero está dando menos meio, mais 1, menos meio. Então, aqui está dando menos meio, né? Está multiplicando, né? Então, no final das contas, menos meio com menos meio é menos 1, com mais 1. Zero. E se a gente for lá no problema inicial, foi dito que a função calculada em zero, né, era zero. A derivada calculada em zero vai ter que dar 1. Se não der 1, está errado. Então, a derivada. Então, vou lá, calculo a derivada. O que é a minha derivada? A derivada é menos 1, que é o menos meio zero, né? Então, é menos 1 em função de t, mais e elevado a t, que não muda nada. Aqui que muda, né? Então, menos 2 tomba, né? Que dá menos 2t é menos 2. Quando menos 2 multiplica menos meio, vai dar menos 1, correto? Então, menos 1 que multiplica e elevado a menos 2t. Isso. Bom, e aí, o que foi dito lá no problema do valor inicial? Que a primeira derivada calculada em zero tem que dar 1. Olha só, menos 1 e elevado a zero é 1, menos e elevado a menos 2t. Aqui tem um erro aqui, né, turma? Qual é o erro que eu estou cometendo aqui? Está dando menos 1, não 1, né? O que foi que eu errei aqui? O menos 2. Será que é isso que eu errei aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui na derivada. A derivada... é verdade. Então, o erro está aqui, ó. Mas é fácil de identificar. O menos 2, quando multiplica o menos meio, não é menos 1, né? É mais, né? Mais 1. Correto? Por conta do menos com menos. Certo? Agora sim. Tá vendo? Já ia dar... Isso aqui está dando mais 1. Correto? Final das contas, está dando 1. Verdade. Então, esta é a forma que você encontra para verificar se tudo que foi feito está correto. Tá? Então, como vocês estão vendo, é bem trabalhoso, né? Quer dizer, exige da nossa parte aí muita atenção, né? Muitos cálculos, né? Mas essa é a ideia, tá? Tem escapatória. Se não treinar, não consegue nada. Então, aí, turma, nesse sentido, vou abrir aqui a atividade para vocês, e essa era a ideia principal. Trabalhar com vocês a ideia de raízes múltiplas, né? Ou polos múltiplos, né? Aqui tem uma atividade. Cadê? Oi. Aí. Se abre. Aí.
Isso aqui está lá no Classroom. Está no Classroom, depois eu vou pendurar o link lá no Siga. Mas eu coloquei algumas questões aqui para vocês fazerem que envolvem essa ideia de polos múltiplos. Nem todos são polos múltiplos. Se eu não me engano, aqui o primeiro dá para resolver na boa. Tá? Se eu não me engano, é o item B e C, que trabalha com polos múltiplos. E o item C também resolve de maneira muito fácil. Tá? Dá um tempo para vocês trabalharem aí. Vou ali tomar um cafezinho e já volto para tirar a dúvida de vocês.